Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, você está no canal Artesana Real e eu sou a Nê. E hoje eu vou ensinar uma peça que é para iniciante, porque só tem costura reta e eu foco bastante na aplicação do zíper, tá? Tá frio aqui em São Paulo, estou bem agasalhada. Essa peça aqui, ó, é uma necessaire bem bonitinha, ó, que ela tem dois zíperes. Aqui eu fiz para colocar máscara de proteção. Eu tenho o lado de sujinhas, que identifiquei aqui com o botãozinho de letrinha, que é com plástico cristal. E aqui do outro lado vai as máscaras limpinhas. E elas não se encontram, tá? Cada um tem seu forro. Então elas não se encontram, então não tem perigo de contaminação. Então, quem é experiente quer fazer essa peça, aí passa um pouquinho pra frente, porque eu vou explicar tintim por tintim a questão do zíper, porque tem muita gente nova no canal e são pessoas que estão começando agora, então precisa de uma explicação mais detalhada dos materiais que a gente usa na aula. Beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo e ative o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você recebe uma notificação. E se você não me segue ainda nas redes sociais, vai aparecer aqui, ó. Me segue lá e acompanha o dia a dia aqui no meu ateliê. Então, vem comigo fazer essa peça. Oi, gente, então vamos lá. Se você não é iniciante, já sabe sobre os zíperes, tamanho, enfim, que é cursor, passa um pouquinho pra frente, que aí eu já falo dos materiais que a gente vai usar nessa aula. Pra quem é iniciante, fica aqui que eu vou dar uma super dica para vocês conhecerem os materiais que a gente vai usar na aula e que você vai usar aí muito na costura criativa, tá? O zíper, quando eu falo zíper de metro e zíper pronto, o zíper pronto que eu falo é esse daqui, ó, tá? Ele tem essa finalização nas duas pontas e ele vai ter vários tamanhos, tá? 5 centímetros, 10, 20, 60. Quando você ouvir, e ele já tem cursor, tá? Quando você ouvir zíper de metro, ele é o zíper de metro, assim. Você compra ele por metro, né? O próprio nome diz. E ele vai ter vários tamanhos. Esse, normalmente, sempre vai ter muito número 3. Esse pronto, assim, eu realmente não vejo muita variedade de tamanho. Deve existir. Mas na costura criativa, você vai usar mais esse número 3 ou de metro. Então, de metro eu compro assim, sem o cursor. E aí, ele tem o número 3, que é esse mais fininho. E esse número 5. 5 ou 6, né, que eles falam. Que é esse daqui. Então, você vai comprar os dois por metro. E aí, você vai comprar os cursores avulso, que é essa pecinha aqui, ó. Né? Então, ele tem com pingente, tem esse cursor que é o normal, certo? E aí, você tem que comprar pelo número, tá? Então, esse cursor é para zíper 5 e 6. Em relação a calcador, eu vou ter o calcador, que é da máquina industrial, que é esse fininho, e o calcador da máquina doméstica. Então, é muito importante você ter um calcador de zíper para facilitar na colocação. Se não tiver também, não tem problema, mas é um acessório bem legal para vocês terem aí no ateliê de vocês. Agora, pessoal, vamos para os materiais dessa bolsinha, tá? Aqui eu vou usar uma medida de 17 por 17, uma vez no tecido principal, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. A manta, eu estou usando a manta R2. Aqui eu vou precisar também de
4 vezes no tecido interno de 17 por 16. E aí, eu vou precisar do plástico cristal. Eu vou precisar de 2 vezes no tamanho de 17 de largura por 16 também na altura. Aqui, para essa aula, eu vou usar o zíper pronto, tá bom? Então, o zíper tem que ter pelo menos 20 centímetros, tá? Sempre tem que ser um pouco maior que a peça, tá bom? Então, pessoal, e aí, se você comprar o de metro, se você tiver de metro, eu vou precisar de 2 cursores. Para começar, eu vou pegar as 2 partes aqui que estão com a manta, né? Porque normalmente eu já passo aqui na manta, já estruturo, passo com ferro, que ela é colante. E aí, eu vou passar uma costura aqui na volta toda, uma costura reta para prender esse meu tecido. Então, pessoal, já passei a costura aqui a toda a volta da nossa peça. E aí, agora, vamos colocar o zíper. Essa etapa eu quero que vocês vejam com bastante detalhe, tá? Ó, o meu zíper, eu vou colocar ele com os dentinhos pra baixo, na parte de cima da peça. Se você quiser alfinetar aqui, você pode alfinetar. Tá? Quem tá começando agora, eu sei que é um pouquinho difícil, então você pode colocar aqui. Como a peça é pequena, um já basta, tá? Então, você vai colocar seu zíper aqui com os dentinhos pra baixo. E desse lado, você vira a peça, eu também vou colocar aqui pra baixo. E aí, agora eu vou lá na máquina, eu posiciono a minha peça, né? O meu zíper vai ficar bem rente aqui, ó, na lateral. Então, eu vou encaixar aqui meu pezinho e eu vejo o meu pezinho bem encostado aqui também, ó. Bem aqui nessa lateral. Se você tiver na sua máquina doméstica, você também vai sempre olhar nesse ponto aqui, ó. Então, eu vou deixar meu calcador também sempre justinho, sempre rente a esse término aqui. A gente não olha essa parte aqui, né, pra dentro. É sempre aqui por fora, tá bom? Então, eu sempre vou dar um retrocesso no começo e no final da peça, pra garantir que esse meu zíper não vai sair. Também a mesma coisa do outro lado. Ó, já coloquei meus zíperes aqui. Aproveitando que eu estou na máquina, pessoal, vocês peguem aí as partes do forro, tá? Então, como que eu coloco o forro na peça? Eu vou pegar lá em a parte de 17 por 16. Então, no 17 aqui, ó, eu vou encaixar na peça, aqui, assim. E aí, pra eu costurar, eu viro a peça. Pra conseguir enxergar essa linha que eu costurei e utilizar ela pra também colocar o meu forro. Então, eu venho aqui, retrocesso no começo e no final também, seguindo a mesma linha. Coloquei o meu forro, então, eu marco aqui, ó, vinco, e eu vou jogar ele lá pra trás. E aí, pessoal, normalmente, no começo, é bom passar com ferro, que aí fica bem assentadinho aqui. E quando você passar a costura pra rebater aqui o zíper na frente, vai ficar certinho o forro lá atrás, tá?
Eu vou vincar aqui com o dedo mesmo. E aí, quando eu falo em rebater o zíper, eu vou passar essa costura pra eu segurar meu forro lá. Então, eu venho aqui, baixo meu calcador. E aí, eu aumento um pouquinho o ponto, porque quando é ponto mais decorativo aqui, fica mais bonito o ponto maior. Então, eu costuro até o final. Ó. Tá? Então, já rebati o meu forro, o meu zíper aqui. Então, eu vou jogar esse meu forro pra cá e eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Agora, desse lado, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a parte com plástico, tá? Então, eu vou lá pegar a minha parte, eu vou colocar o plástico primeiro aqui, ó, tá? E aí, o forro por cima. Então, o plástico vai primeiro aqui, e aí depois o meu forrinho vai por cima. Mesma coisa, eu viro lá e rebato a costura. Agora, pessoal, eu vou pegar a parte da frente aqui. E aí, vou fazer a mesma coisa. Eu vou alinhar aqui. Direito os dentinhos do meu zíper pra baixo. Eu alinho bem na minha parte que eu já coloquei o zíper, né? Já coloquei essa parte. E aí, vou costurar do mesmo jeito. E aí, fique atentos pra ver o lado certo. Então, esse sem o forro plástico é o lado que eu vou colocar só o forro. Então, outra vez, alinho bem aqui e costuro. Agora, pessoal, como eu costurei desse lado, eu vou separar o zíper. Tá? Pra eu conseguir costurar do outro lado. Então, o zíper que eu já costurei, que eu já rebati, eu tiro daqui, tá? Então, eu alinho aqui também. Passo a costura. Vou unir aqui e vou colocar o meu cursor, se você, né? Se for o caso que você tá com de metro, eu vou colocar o cursor agora dos dois lados. Então, para você colocar o cursor na peça, você corta um pouquinho dos dentinhos aqui, ó. Tira esse dentinho. E aí, eu alinho bem a peça. E aí, eu coloco o cursor aqui, encaixo de um lado. E aí, eu pego do outro lado e encaixo. E seguro essas duas pontas, ó. E aí, eu puxo ele. Então, eu puxo até o final, tiro ele da peça. Encaixo novamente aqui. E deixo ele lá no meio. Tá? E agora, eu vou virar a peça do avesso. Que a gente... Então, pessoal, as partes todas costuradas, já coloquei os dois cursores no meu zíper, né? Que eu tive que tirar o cursor de um. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir minha peça, ó, vou unir direito com direito do forro. Bem certinho aqui, ó, pego bem certinho, uno eles e vou colocar os alfinetes. Mas eu coloco grampinho, tá? Pra não furar o meu plástico e ficar feio.
alfinete aqui nessa parte central também, alinho bem. E o zíper, gente, eu sempre coloco ele pra fora, assim, ó. Tá? Nem precisar... Deixo ele bem certinho aqui, mas eu coloco ele pra fora. Abro aqui, ó. A máquina, vocês vão me acompanhar lá. E eu vou fazer a costura na volta toda, lembrando de deixar a abertura no forro que não tem o plástico, tá? Então, vamos lá fazer essa etapa. Começo a costurar aqui pelo forro, onde eu vou deixar a abertura. E prontinho. Então, vamos lá pra mesa pra gente desvirar a peça. Então, pessoal, aqui eu corto todo o excesso que sobrou. E aí, pessoal, aqui, ó, pelo forro que eu deixei aberto, eu abro os dois zíperes. Pronto. E aí, essa parte que ficou aberto, eu vou lá na máquina e passo uma costura aqui. Ó, pessoal, passei a costura e aí eu jogo esse forro pra dentro aqui também. Aí, ajeito aqui, ó. Pessoal, então ficou assim nossa bolsinha, bem bonitinha. Vocês podem alterar as medidas, a forma de fazer sempre vai ser a mesma, né? De colocar os dois zíperes, os forros. E aqui pode surgir a pergunta, como que eu vou identificar onde é a suja e onde é a limpa? As limpas sempre vai ficar onde eu só tenho o tecido, tá? E as sujinhas onde eu tenho a parte plastificada. Aqui eu coloquei para identificar, ó, esses botõezinhos de letras, né? No limpinhas a L e no sujas o S. Mas aí vocês podem bordar, pode colocar um chaveiro, né? Pode, enfim, usar a criatividade de vocês para fazer essa identificação. Pode colocar um pet appliqué. Então, N formas aí para vocês fazerem e venderem muito, né? Aproveitar a demanda. Então, vai ter vários jeitos de fazer e aí vocês usem a criatividade de vocês. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo, ative o sininho que toda vez que tiver vídeo novo você recebe uma notificação e é o primeiro a ver os vídeos novos. É isso aí, pessoal. Então, um beijo, até a próxima. Tchau!